Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Paulo Bertaglia. O Paulo é fundador e diretor executivo da Bertas. Paulão, prazerzaço te receber aqui para a gente poder falar da tua história, do teu momento, dos teus projetos e, claro, também falar do futuro. Seja bem-vindo. Luciano, fantástico. Muito feliz por estar aqui, um orgulho, uma honra participar aqui do seu programa e falar um pouco sobre supply chain, falar de aplicação de tecnologia em supply chain, falar de educação. Afinal de contas, eu dedico uma boa parcela da minha vida, né, ou do meu tempo, para a educação, com prosa com Bertaglia, artigos, livros, né, fora, logicamente, o trabalho de consultoria que eu faço, mentoria, workshops, palestras, aulas. Estamos aí, nós estamos tocando a nossa vida e fazendo do supply chain uma área cada vez mais importante dentro do cenário nacional e, por que não, internacional. Gratidão, Luciano. Essa bandeira da educação, que é uma bandeira forte que você carrega, Bertaglia, quando que você, não digo que despertou, mas decidiu promover a educação, incentivar, motivar a educação e principalmente voltado para a área de supply, para a área de logística? Luciano, eu tenho 69 anos, eu comecei a dar aulas com 25 anos de idade. Então, aí foi o meu começo, né, e eu fazia de duas maneiras. Uma, logicamente, dar aula em universidades, falando de supply chain, de logística na época. Naquele tempo não existia supply chain, né? Então, falava-se muito sobre distribuição física, depois veio a logística e depois veio o supply chain. Então, eu tenho aí mais de 40 anos militando nesse mundo da educação. Eu acredito que esse lado da educação profissional, essa conexão com o mundo empresarial é muito importante. E falta isso, não só no Brasil, mas inclusive lá fora. Eu fiz recentemente um bate-papo com uma professora da Universidade de Arkansas, a Adriana, e ela comenta que nos Estados Unidos também tem essa necessidade da conexão com o mundo empresarial. É lógico que lá é muito mais fortalecido, o aluno já tem uma relação com a empresa enquanto ele está estudando. Aqui ainda falta evoluir nesse aspecto. Mas eu criei durante a pandemia um canal, que é a Prosa com Bertaglia, e nesse canal eu divulgo muito a educação, né? Então, e através de outras pessoas, eu não faço isso sozinho. Então, eu convido profissionais, sejam eles de empresas, sejam eles professores, sejam eles consultores, e eles vêm contribuir com o conhecimento. Hoje nós temos mais de 1000 vídeos no canal, é um canal que conta com mais de 65 mil pessoas inscritas, é um número significativo, até porque, como é o voluntariado, ele é um canal não patrocinado e é um crescimento orgânico. Então, as pessoas vão se inscrevendo à medida que elas vão se interessando pelo assunto. Então, educação no supply chain, nós estamos aí carregando essa bandeirinha. Agora, na rabeira disso vem os livros, né? Já foram 15 livros escritos, estou aqui sendo agraciado com 2. Este Supply Chain, Logística e Liderança, o futuro é hoje, do ano passado, né? 2024. Isso. E tem aqui o revisado de 2020, que é o mais tradicional, mais conhecido, que é um manual, uma bíblia de logística, que é logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. Essas obras, elas são ferramentas para você potencializar o teu grande propósito de educação, Bertaglia? Sem dúvida, até porque tem uma perspectiva bastante interessante. Eu trabalhei em grandes empresas como Unilever, HP, IBM, Oracle, e enquanto eu estava na Unilever, eu quis consolidar todo o meu conhecimento. Nasceu até como um objetivo bem simples, não tão arrojado, mas com a coragem de, deixa eu colocar no papel o conhecimento que eu adquiri durante todo esse período. E nesse período eu estava, inclusive, fazendo muitos trabalhos nos Estados Unidos e na Ásia, e aprendendo nos Estados Unidos já o supply chain, né? E tendo contato com pessoas
relevantes, o Balu, né, o Ronald Balu, que é um categórico aí no mundo do supply chain da logística, eu tive contato com ele e eu falei do livro para ele. E o livro ia sair sobre compras, né? E ele falou, Paulo, escreve sobre supply chain, você já passou por compras, você já passou por planejamento, por manufatura, por distribuição, você esteve lá, né? Então escreva sobre isso. E aí, logicamente, com esse empurrãozinho, eu mudei de compras para supply chain. O nome logística aparece porque dá muita impressão de que ele é muito voltado para a logística. Lógico que tem logística lá, porque faz parte dessa conexão com o supply chain, com o mundo da cadeia de abastecimento. Porém, o importante nisso tudo é que a editora que lançou o livro foi a editora Saraiva, né? Na época uma grande editora, e ela falou, Paulo, precisamos colocar o nome logística, até porque supply chain não é uma área no Brasil que a gente consegue navegar, né? E aí nós colocamos, então, a logística, e eu fiz questão de colocar a gestão da cadeia de abastecimento para aparecer supply chain. Então, ele cobre, basicamente, planejamento, compras, manufatura, distribuição, e tem capítulos especiais, tecnologia aplicada à supply chain, como que as pessoas precisam se desenvolver e se educar na área de supply chain. Então, é importante. E aí, quando nós falamos em 15 livros, né, ultimamente eu tenho buscado lançar um livro por ano. Quando eu lancei o primeiro livro, foi em 2003, hoje ele está na 4ª edição, era muito difícil lançar livro naquela época, né? Tanto que a editora veio atrás de mim. Hoje está muito fácil, né? Hoje, para você escrever um livro... Tem a IA também, né? É muito tranquilo, né? A IA ajuda, né? A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, ajuda, só que você não pode escrever livro com IA, né? Tem muita gente que está escrevendo livro com IA. Isso é artigos, eu vejo os artigos lá do LinkedIn, eu já percebo facinho que é escrito com IA. E no LinkedIn eu tenho também essa contribuição, né? Então, todo dia eu escrevo um pequeno artigo de 2 minutos, mais ou menos, versando sobre um assunto de supply chain. E toda sexta-feira, de manhãzinho, o pessoal recebe lá no LinkedIn a crônicas do Bertaglia. Eu recebi hoje, inclusive. Hoje foi uma crônica bastante interessante, falando de inovação, falando do Ford. Até eu vou repisar aqui para o pessoal, né? Na realidade, o Ford, ele se perguntou, né? E se ele tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam na época, ele disse que elas iam querer cavalos mais rápidos, né? Então, e aí ele criou o conceito do carro. Ele não inventou o motor, porque o motor já veio da Europa, principalmente ali do pessoal de Benz, né? Depois Mercedes-Benz, da Alemanha. Então a invenção aconteceu ali. Mas ele desenvolveu a linha de produção contínua, né? Então eu busco um pouco esses assuntos para criar a crônica e às vezes eu trago alguma coisa um pouco diferente, algum caso relacionado a mim, né? Eu coloco lá uns nomes fictícios, mas tem muito... Eu estou lá com, acho que deve ter umas 20 e poucas crônicas, sai toda semana, e mais da metade corresponde a alguma coisa que aconteceu comigo. Agora, eu não sei se você tem a consciência, mas você está construindo um grande legado para a área de supply chain no Brasil, né, Bertaglia? Porque, não digo a totalidade, mas os principais executivos que atuam ou atuaram na área de supply chain acompanha você, prestigia você, está na comunidade com você, você sempre traz essa questão da educação de uma maneira prática para esses jovens que estão nessa jornada também, construindo carreira da área de supply chain. Você tem essa consciência da importância que você tem hoje e sempre teve na questão de dar entendimento, visibilidade para a área de supply chain no Brasil, Bertaglia? Eu tenho essa consciência, Luciano, e eu até gostaria de separar, né? Porque ter a consciência é importante, até porque o executivo de supply chain, e até de outras áreas, eu trago pessoas de liderança, né? Professores, eles são os protagonistas, né? São as vozes que eu trago
Até eu criei esse conceito agora, as vozes que movem o supply chain, né? Um negócio, Inspirador, negócio bonito, né? Então tem essa iniciativa, e a primeira publicação até que saiu, eu selecionei 4 mulheres, porque eu tive 4 prosas seguidas feitas por mulheres, né? E calhou muito bem, porque uma era de manufatura, a outra era de planejamento, a outra era mais distribuição, e tinha uma de compras. Então, acabou que fechou o ciclo dos principais processos de supply chain. E veja, eu faço consultoria, nunca eu procuro vender a minha consultoria para essas pessoas que vêm fazer a prosa. E as pessoas falam, Paulo, mas é um legado, né? É uma conexão. Quando eles precisam, eles sabem que eu tenho habilidade e capacidade de fazer essa entrega, e aí vem atrás de mim, né? E aí trago a receita para os barrigudinhos, sem dúvida nenhuma, porque tem que sustentar a família, né? No segundo bloco, eu queria falar especificamente sobre a criação da Bertas, mas eu vou pedir a tua licença nesse instante para a gente fazer uma parada, e nós voltamos no segundo bloco aqui com uma prosa com Bertaglia, falando com esse meu amigo que tem aí uma carreira brilhante, um ser humano extraordinário, que tem feito uma contribuição ímpar na área de supply chain no Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Paulo, eu queria falar agora sobre a criação da Bertas, né? Como é que teve, em que momento teve esse insight? Se na criação você já tinha essa visão de torná-la o que ela é hoje, ou se no meio do caminho você foi corrigindo rotas, agregando portfólio, como é que está sendo essa experiência desde o início para a gente chegar em 2025 para falar da Bertas, Paulo? É interessante essa pergunta. Sim, houve correções de rotas. O nome Bertas ele surgiu bem depois. A empresa, o conceito da empresa existe há mais de 25 anos. É importante mencionar isso. Logicamente que no caminho eu estive dentro de outros CNPJs, vamos dizer assim, com sociedade, com outros amigos, outras pessoas, né? Um deles, o grande Antônio Grandini, né, que é um grande amigo nosso em comum, o Baldi, e houve uma evolução. Aí eu acabei colocando o nome Bertas, porque conceitualmente as pessoas me chamavam, as pessoas ainda me chamam de Berta, né? Berta, em vez de falar Bertaglia, né? Então me chama de Berta. Então eu acabei colocando esse nome, e tem um logo, que é o logo da coruja. Curiosidade minha para saber isso. Esse logo tem uma história, né? E esse logo também foi transposto para a prosa com Bertaglia, e é uma coruja que tinha na minha casa, essa coruja existia, né? Inclusive tem um som na prosa com Bertaglia, esse som foi a gravação que eu fiz dessa coruja. Ela fazia ninhos no pilar da minha casa, e eu deixei lá um aparelhinho ligado para... foi difícil tirar o som que fosse adequado, mas hoje eu uso tanto no início quanto no final da prosa com Bertaglia. E o logo foi para Bertas, e tem um significado, né? A coruja, ela significa sabedoria, né? E eu falei, eu vou juntar essas coisas, o amor à natureza, né? E o amor ao conceito da coruja, que é sabedoria, e eu trouxe isso para esse contexto. Então, a Bertas hoje é uma empresa consolidada, né? Depois da pandemia, eu dei uma nova roupagem para ela, porque até a pandemia eu trabalhava muito consultoria, onde eu propriamente atuava muito forte nessas consultorias. A pandemia me abriu um pouco mais o leque, porque era muito trabalho online. Eu sigo com a consultoria, mas eu me dedico muito mais à mentoria, a workshops, palestras, nesse contexto. Muitas palestras, inclusive, são institucionais, são palestras gratuitas, e elas acabam alavancando a Bertas. E dentro da Bertas eu criei um portfólio diferenciado também, que é o portfólio do advisor de supply chain. Então hoje eu sou advisor de várias empresas,
onde eu trabalho com essas empresas, direcionando tanto a possível ou possíveis soluções que elas podem trazer para atacar os seus problemas. Eu faço isso de uma maneira muito rápida, e o interessante é entender, muitas vezes, as dores que as pessoas têm e tentar trazer o executivo para um patamar diferenciado. Que patamar é esse? O executivo hoje, até por conta da evolução empresarial, ele se foca muito mais no operacional. Ele não tem muito tempo para se dedicar à parte estratégica. E aí vem o conceito da ambidestria, né? Eu trago a receita ou eu olho o novo, né? Em termos de inovação, para eu ver qual é o rumo que eu vou dar para a minha organização ou para a minha área de supply chain. O supply chain, nós sabemos, ele é responsável por 60% a 80% do custo da organização. E a organização acaba olhando dessa forma. Tá bom, se 60% a 80% do custo está lá, eu quero redução de custos, né? Então, precisa ter uma visão um pouco mais estratégica nesse sentido, e é aí que eu ajudo como advisor. E, por outro lado, existem empresas que me procuram, né, para que eu seja um advisor muito mais voltado para, Paulo, o que o mercado precisa? Para onde nós vamos caminhar? Quais são as soluções? Né? Logicamente, eu não tenho bola de cristal nesse sentido, né? E também não tenho braço suficiente para poder sair explorando soluções e criando soluções. Então, eu vou buscar no mercado aquelas que existem e que, para mim, fazem a diferença para as empresas. Então, eu tenho algumas, principalmente uma de inteligência artificial, que é uma empresa francesa, vou mencionar o nome aqui, Artefact, né? Apoio essa empresa, até porque a inteligência artificial, eu acredito muito nela, né? E como existe esse viés muito forte para atuar na área de supply chain, né, eu acabo unindo o útil ao agradável, que é, eu tenho uma seleção de executivos no meu networking, né, e esse executivo muitas vezes, Paulo, para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Uso ou não uso inteligência artificial? E por outro lado, existe uma empresa que é capaz, tem competência, já atua com inteligência artificial, então eu acabo fazendo um match dessa necessidade. Então, e essa empresa está desenvolvendo muito esse racional voltado para o supply chain, no sentido de trazer cases que eles criaram, não é? Então, porque a inteligência artificial, Luciano, você deve ter acompanhado um pouco aí, hoje ela se transformou em algo muito genérico, né? Em algo que eu quero ver muito mais consolidado e muito mais prático do que ficar numa camada só de discurso, né? Porque ela é boa, né? E não é só ChatGPT, né? Tem muito mais do que isso. Então, você pode fazer roteirização, você pode fazer geração de demanda, você pode aplicar na estratégia, você pode aplicar em compras, ajudar lá no planejamento, né? Então, tem muita utilização da inteligência artificial, inclusive com estoques e tudo mais. Então, essa simbiose, se é que eu posso chamar assim, é que eu quero trazer, ou seja, coisa prática, né? Não é só discurso. E tenho sido também muito procurado, Luciano, para dar palestras sobre inteligência aplicada à supply chain. Né? Então, não me pergunte coisas técnicas de inteligência artificial. Você programa inteligência artificial? Não é isso, mas eu sei onde aplicar. E aí eu vou buscar, logicamente, nessas conexões que eu tenho, principalmente com os Estados Unidos e com a Europa, muitos professores e muitos profissionais que vivenciam os mesmos problemas que os executivos e a academia aqui do Brasil vivem. Então, esse é um lado importante, mas não é só inteligência artificial, né? Eu tenho outras empresas nas quais eu atuo também, que a parte do conhecimento de transporte, que é uma grande dor que as transportadoras, os operadores logísticos têm, né? Então eu tenho ali algumas empresas que trabalham esse lado também para poder ajudar as organizações. Então, e esse papel de advisor é muito gostoso. Eu gosto porque você acaba usando todo o conhecimento que você tem de supply chain, né? E a conexão tecnológica, né? Porque na minha vida eu trabalhei com supply chain em todo o contexto, conforme eu já mencionei para você, mas eu já fui tecnologia na Unilever, né?
Tudo bem que eu estava ali muito mais de como é que eu uso a tecnologia para auxiliar a organização. No final das contas, o que vale é produzir sabonete, margarina, né, sabão em pó para poder trazer a receita. Então, esse é um lado que é bastante importante nesse contexto todo, né? E esse conhecimento aplicado da tecnologia é muito bom. E, por outro lado, quando você pergunta da Bertas, tem o lado de vendas estratégicas, né? Trabalhei na HP muito tempo com vendas estratégicas, aprendi muito a lidar com isso e a entender, né, o que o outro precisa. Não é vender por vender, é o que ele precisa, qual é a dor que ele tem para você resolver. Agora, é muito comum a gente ouvir o termo supply chain em grandes empresas, grandes corporações e multinacionais. Como é que você avalia, Bertaglia, um entendimento efetivamente sobre supply chain para as médias empresas? Você acha que já está descendo na pirâmide o entendimento de supply chain cada vez mais tem se ressaltado nas companhias? Você acha que isso está muito concentrado nas grandes corporações? Infelizmente não, né? Infelizmente as médias e pequenas, logicamente, não têm essa visão de supply chain. Lógico que elas vão ter a visão das funções do supply chain. Aí eu preciso planejar, comprar, produzir, distribuir, né? Mas essa visão consolidada do que é o supply chain e como... porque o importante do supply chain é atuar na integração dessas funções, como utilizar melhor essas funções usando os indicadores apropriados, fazendo com que as pessoas conversem. Logicamente, planejamento tem o interesse dela, compras também tem, todos têm o seu interesse, mas precisa dessa conexão, dessa integração que o supply chain traz. E é por isso que eu faço questão de disseminar, de divulgar o supply chain. Mesmo nas empresas nacionais, grandes, o conceito do supply chain ainda não está muito disseminado. O que a gente enxerga são aquelas empresas multinacionais, que olham com muito cuidado, com muito carinho para essa necessidade e para esse conceito do supply chain, e para aquelas empresas nacionais que buscaram uma profissionalização muito grande e, portanto, trouxeram pessoas de empresas multinacionais. Existem muitas organizações grandes, né, que ainda não olham por esse lado, olham mais a logística, né, a logística que é uma área importantíssima, ela é cross a organização, ela ultrapassa a organização, porque você precisa receber materiais, você precisa despachar materiais, você tem a intralogística que é dentro da empresa, sai do meu armazém, vai para a produção, sai da produção, vai para o centro de distribuição. Então, todas essas coisas, né, esses meandros, eu entendo que devem ser tratados, né? E eu tenho, lá no LinkedIn, conforme eu já mencionei, eu tenho muitos seguidores voltados para isso, né? Então, o pessoal está entendendo um pouco mais, né? Talvez a palavra em inglês, supply chain, às vezes deixa o pessoal um pouco receoso de se aproximar. Então, usa cadeia de suprimentos, cadeia de abastecimento. Como eu venho de empresas multinacionais, a palavra supply chain é muito forte, né? Eu gosto, por exemplo, cadeia de abastecimento, eu não gosto só suprimento, né? Cadeia de suprimentos, para mim, está muito mais vinculado com compras do que propriamente com todo o supply chain, né? Então, Luciano, quando eu começo a falar sobre supply chain, eu realmente... Não, eu fui dar uma palestra outro dia, a palestra deveria durar 1h15 minutos, com 15 minutos de perguntas e respostas. Durou 3 horas, né? Logicamente eu fiz uma explanação de 1 hora e depois embalamos nas perguntas e respostas, e a empresa que me convidou para fazer essa palestra adorou e falou, tá bom, Paulo, vamos seguir até o almoço aqui, né? Infelizmente aqui é televisão, eu não tenho essa liberdade nem essa flexibilidade. Queria te agradecer pelo prestígio, pela amizade, queria te parabenizar por todo o trabalho, principalmente pela dedicação que você tem investido da tua vida no supply chain. Reforçando aqui um grande legado que você está deixando aqui para o nosso país em relação a essa área tão importante das empresas. Que você continue aí com gás, com energia para continuar esse teu legado que está sendo inspirador não só para a comunidade de supply chain, mas certamente
para grande parte do meio corporativo. Parabéns e obrigado por ter participado do programa, Paulo. Luciano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco desse assunto, que é um assunto que para mim é muito importante. Ao infinito e além, é sempre a expressão que eu gosto de usar nas minhas escritas, nos meus artigos e também lá na Prosa com Bertalha. Eu gostaria de convidar o pessoal para me acompanhar lá no LinkedIn, Paulo Roberto Bertalha, e na Prosa com Bertalha. Prosa com Bertalha, é só procurar no YouTube ali, Prosa com Bertalha, facinho vai achar, e escolha lá o vídeo para poder assistir. Obrigado, Paulo. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.